E aí, fião, mais um vídeo aí, escutando aí, esquente os pratos com, meu Deus, qual o nome do grupo? Dr. MCs. No CD, Maluqueiragem Zona Leste. Mas em primeiro lugar, parabéns ao atleta Renan Moreno, da equipe Movimento Fernandópolis, e o seu técnico Aparecido Júnior, por ter aí feito o maior índice de supino equipado no país, 320 quilos no campeonato de 2024 da GPC, e é rápido aqui hoje. E o nome do vídeo aí, você pode ver que é Powerlifting, Educação e o Fator Bitelo. Bom, começando pelo Powerlifting. Powerlifting, ele é um esporte composto por 3 movimentos, já temos até um vídeo aqui sobre isso. Provavelmente tenha surgido do século XX, né? No final da década de 50, no Reino Unido e Estados Unidos, para ver qual era o homem mais forte do mundo, por 3 movimentos básicos. O primeiro movimento, o agachamento; o segundo movimento, o supino; o terceiro, o levantamento terra. Então, a primeira coisa que acontece aí é a discriminação do powerlifter. Para aqueles que não são fãs dos powerlifters, eles dizem que os powerlifters, letra A, são aqueles que não deram certo no weightlifting ou LPO. Letra B, são aqueles que não têm uma genética favorável ao fisiculturismo. E letra C, são os fordos, fortes e gordos, que comem, possuem uma massa muscular gigante, mas também a grande quantidade de gordura. Lembrando aí que um dos maiores aqui culturistas do Brasil, Jefferson Coalho, foi campeão de powerlifting. Temos vários fisiculturistas que foram campeões de powerlifting, principalmente os mais antigos. Temos alguns powerlifters que são, por exemplo, foram weightlifters, ou seja, levantadores olímpicos. Inclusive um foi para o campeonato mundial, acho que é Ezequiel, se não me engano o nome dele. Também, se não for, para me desculpar. E realmente existem alguns que são fortes e gordos, mas o próprio Dorão, há pouco tempo atrás, mostrou o seu shape. Tem realmente uma camada de gordura, mas o abdômen ainda consegue ficar bem, tem uma certa definição, uma musculatura muito grande. Então, só estou colocando isso para deixar bem claro. Por que na Rússia, por exemplo, os países nórdicos ou mesmo no leste europeu, surgem gigantescos indivíduos? Só a genética? A genética, lógico, influencia. Entretanto, é necessário ver que alguns países do hemisfério norte, principalmente aí os países do leste europeu, a própria Europa como um todo, a China hoje batendo pesado nisso, sempre bateu, e os Estados Unidos, eles priorizam na educação alguns esportes de força. Se você pegar os americanos, tem a luta greco-romana. Se você pegar os próprios russos, desde pequeno, desde os 2 anos, 3 anos de idade, já vão para o LPO. Alguns já vão para o levantamento de peso olímpico, vão para esportes de força. E é claro que com a propensão genética, isso vai fazer aumento sobremaneira dessa questão. Então, existe a educação, deveria ser feita. Aliás, eu sempre fui adepto de que as escolas, quando eu falo escolas públicas e particulares, tivessem dentro da sua grade curricular, na educação física, esportes de força ou alguns esportes marciais. Poderia até colocar a capoeira, poderia colocar o judô, poderia colocar o jiu-jitsu, o karatê, e aí depende de cada escola a escolha, luta greco-romana, qualquer uma, lutas indígenas, não sei. Mas infelizmente o que acontece é que a educação brasileira, ela se preocupa com o papel, Inclusive as grandes ideias fantásticas daqueles que sentam nos assentos federais dos ministérios educacionais desse país e das secretarias estaduais, eles querem que o professor de educação física vá para a sala de aula. Isso é um absurdo. A educação física é o esporte que causa mais sociabilização. Há pouco tempo atrás tivemos aqui um jovem que é um fenômeno da Academia Movimento, o Fábio Marques, que ele ficou em 2º lugar aqui em Fernandópolis no arremesso de peso. Nunca tinha feito isso. Não era hora, por exemplo, das prefeituras municipais de todas as cidades aí
terem projetos reais para formarem atletas, depois querem que o Brasil ganhe alguma coisa na Olimpíada. Na realidade, quando o Brasil consegue medalhas olímpicas, é um feito de um grupo de atletas que se dedicaram ao máximo, certo? Então, poderiam se repensar isso aí. Mas ninguém repensa. Por quê? Porque não dá, isso não traz visualizações. Como é que é hype agora que vocês falam, né? E terceiro, fator Bitelo. Tivemos aí o campeonato da GPC, uma das federações de powerlifting no Brasil e no mundo, no qual aí o jovem William Bitelo, da área 017, Nova Granada, uma cidade aqui que não é tão distante de Fernandópolis, garoto grande, um fenômeno genético, mais de 2 metros, mais de 140 quilos, garoto realmente que teve uma genética favorável, muito humilde, muito gente boa, não conheço pessoalmente, mas muito gente boa. Ele foi e realmente conseguiu seu título da categoria júnior, até 23 anos, o título brasileiro. Fator Bitelo. Bom, tem aqueles que não entendem de powerlifting, estão dizendo que ele vai ser o homem mais forte de toda a história brasileira, de toda a história mundial. Menos. Estamos aqui em campeonatos há mais ou menos 5 lustros. 5 lustros, para quem não sabe, um lustro são 5 anos, faz a conta. Então vimos já vários fenômenos. Vou citar alguns aqui. Rio Claro, Fabrício Assis, um garoto gigante do tamanho do Bitelo praticamente. Garoto que vem aí ainda puxando peso. Falo garoto porque tem idade de ser meu filho. Bitelo tem idade de ser meu neto, inclusive. Estevão Silva, que eu conheci no campeonato já faz alguns anos, eu chamava de The Rock, e falei pra ele, na época, ele não vai nem se lembrar de mim, mas esse vídeo também não vai nem chegar nele. Falei pra ele que ele seria o maior de todos os atletas de powerlifting do Brasil. O garoto tem aí pesos brutais, chegando a quase 400 quilos no terra. Temos outros que precederam esses que eu falei. Temos aí Renan Moreno aqui, 320 quilos no supino equipado. Temos aí o garoto aqui também, Fernandópolis, Fábio Marques, que está com 16 anos, mas com 14 anos ele conseguiu erguer até 110 quilos, ele conseguiu erguer 210 quilos com 14 anos no levantamento terra. Então, existem, entre aspas, vários bitelos no Brasil. Não vou falar o nome da situação aí, porque não estão pagando nada, é assim que é no YouTube. É uma grande empresa de suplementos pegou a história do Bitelo e fez o Bitelo ali, que poderá ser um divisor de águas, e eu torço para o garoto. Realmente torço para que ele seja campeão, torço para que ele atinja marcas realmente consideráveis no âmbito mundial. Mas há que se ter um cuidado muito grande de não colocar e fazer o jovem sofrer da síndrome de Atlas, que é a síndrome de levar todo o peso nas suas costas. Ele tem um potencial muito grande, treinado por um dos melhores treinadores do Brasil, André Doria. É o melhor de todos, não, um dos melhores, que realmente manja. Respeito muito o mestre Doria, né? Filho de Gerson Doria, então tem um pedigree dentro do esporte de sobrecarga, respeitado aqui no meio, muito estratégico, sabe o que está fazendo, e esperamos que o jovem realmente consiga trilhar. Até escutei uma entrevista em que ele está sustentando a família. Parabéns para você, jovem. Se um dia você estiver por aí, quiser colar aqui na Academia Movimento Fernandópolis, será muito bem-vindo para treinar conosco também, né? Mas não coloquemos no jovem toda uma responsabilidade que não é necessário. Até porque o Bitelo é um caso à parte. Ele conseguiu algo que nenhum lifter quase conseguiu: patrocínio. A maioria dos campeonatos de powerlifting, nós sempre falamos que o powerlifting é um esporte de pedreiro, no sentido de um esporte pesado, um esporte de saqueiro, um esporte de peão, pessoas que trabalham realmente com coisas pesadas. Não é assim, não tem tudo isso. Não vai ter aquele café lauto de 10.000 quilocalorias. Não vai ter o deslocamento, muitas vezes, de pessoas indo para assistir. Quem é powerlifter sabe muito bem que muitas vezes pegamos um ônibus velho
Pegamos os automóveis aí que não são confiáveis, muitas vezes nos deixam na rodovia. Pagamos preços às vezes proibitivos pelo valor que ganhamos nas inscrições. Às vezes temos federações desorganizadas, às vezes esperamos em demasia, chegamos quebrados no outro dia, temos que trabalhar, porque nenhuma empresa vai te dar permissão para faltar do seu emprego, vão descontar do seu salário, nenhum prefeito municipal vai lhe aplaudir, nenhum patrão vai dizer: olha, eu tenho um campeão paulista e brasileiro aqui. Então essa é a realidade do powerlifting. Infelizmente, várias federações, muitas vezes muitas discussões estéreis de quem é mais forte do que não é, às vezes uma subjetividade que acontece quando você levanta o peso e alguém quer dar algo negativo ou positivo, ou seja, um levantamento válido ou não válido. Mesmo as federações, existem os equipamentos que são permitidos ou não. Se você compete numa federação, na outra você não pode competir. Às vezes, quando saímos, a grande comida é aquele pão com ovo num posto de gasolina. Muitos powerlifters fizeram campeonatos aí em postos de gasolina, em clubes que não tinham infraestrutura, no meio de praça pública com palco torto. Essa é a realidade do powerlifting brasileiro. Então, mas novamente ninguém chegou até esse ponto do vídeo. Desejo ao jovem William Bitelo que realmente seja um divisor de águas, que os olhos realmente dos esportes comecem a se voltar para o powerlifting. Esperamos assim. Parabenizo novamente a equipe da Academia Movimento, com o seu nauta, que é Aparecido Júnior, o comandante, e nós aqui como velho sargento, que já não levantamos mais peso, continuamos aí, talvez voltando um dia ou não, por alguma federação das diversas que existem no Brasil. E aí nós vamos escutando aqui, Esquente os Pratos com Dr. MCs. Grande abraço, tamo junto, já é o vice. E bom fim de semana.